Então você está fazendo aqui o omoplata, segurou ele, começou a subir, mas o cara está fazendo muita resistência. Essa perna, ela tem que estar viva aqui, porque eu quero empurrá-lo para lá. E essa minha mão vai entrar por trás da minha panturrilha, não pode ser pela frente, que o golpe não vai entrar. Ela tem que ser aqui por baixo, ó, que eu vou buscar a mão dele. Quando eu começo a empurrar ele aqui, ó, eu estou puxando ele, ó, e caio no armlock. Eu estou aqui na guarda fechada, peguei as duas lapelas aqui, esse braço levemente inclinado para não tomar um armlock. O que eu faço? Eu pego no punho dele, até porque ela funciona sem kimono também. Pego no punho dele, ponho a minha cabeça aqui no dojo e me levanto só o suficiente para entregar esse braço para o outro. Quando eu entrego, eu volto para cá e vou girando aqui, ó, sem espaço, ó. Quebro o quadril bem rente ao chão, de modo que fique muito desconfortável a posição para ele. E aqui eu vou passando. É impossível o cara não abrir a guarda aqui. E aqui eu venho para a montada. Pessoal, uma coisa importante, ó. Quando eu passo o braço dele para cá, essa minha mão tem que buscar a cabeça dele. Que isso aqui tem que ficar desconfortável para ele. Então eu vou começar a jogar meu peso para lá, que ele não tem como resistir. E vou encaixar aqui, ó, vou passar a mão da nuca para o meu bíceps. E aqui eu vou finalizando ele. Inclusive uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, o faixa branca, que muitas vezes o pessoal brinca, mas a faixa branca é uma graduação. Quem não treina não pode nem ser faixa branca. Então, só do cara decidir entrar numa academia de jiu-jitsu, independente ou não que ele seja levado por um amigo, ele entrar numa academia, colocar a faixa branca, começar a aprender, já é uma coragem. Então, o faixa branca tem que ser bem acolhido na academia. É uma frase muito comum no nosso meio, né? O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Só que o faixa branca, primeira coisa importante é entender que é uma graduação no jiu-jitsu. Ele começa a estudar o jiu-jitsu na faixa branca. Quem não treina não pode ser faixa branca. Bom, também existe, né, a questão que o jiu-jitsu, eu falo que nasce primeiro na mente, depois vai refletir no teu corpo. O jiu-jitsu mental ele é muito importante. Você enfrentar os seus medos. Quando eu digo enfrentar os seus medos, por exemplo, você na academia, muitas vezes eu percebo, até eu mesmo me autoeduquei nisso, é muito mais cômodo você procurar alguém que normalmente você finaliza do que você procurar uma luta com um cara que sempre te finaliza. Porque te põe na zona de desconforto. A zona de desconforto é a zona que você cresce. Eu acho que a diferença entre o medo e, vamos dizer assim, o cara corajoso é porque o medo para muitos paralisa. E o corajoso, ele faz as coisas mesmo com medo. Uma vez aconteceu isso comigo lá em Grumari. Eu fui surfar, eu cheguei lá cedinho, porque eu gosto de ir pra praia muito cedo. Pô, o mar estava grande, mas estava perfeito. Mas no primeiro momento eu falei, pô, tá grandão, não vou cair não. Aí eu fiquei olhando o mar assim, aí eu falei, porra, cara, todo surfista sonha com um mar grande, bom e sem crowd. Eu tô na frente de um mar grande, bom, sem crowd, não tem ninguém. Aí eu não vou cair. É lógico que eu caí com medo e até aconteceu engraçado. Eu peguei umas 3, 4 ondas quando eu tô saindo. Tem um amigo meu, o LC, que até é faixa preta também. Ele me encontrou e falou assim, porra, velho, achei que você tinha morrido afogado, só vi o teu carro, tava te vendo no mar. Então, você pode treinar duro, você faz um treino aguerrido, mas não precisa aquela explosão o tempo todo, que às vezes são galeadas que você faz desnecessárias, que às vezes pode se machucar ou machucar o oponente. E isso é uma coisa que eu sempre bato aqui, treino duro não é grosseria, você sair com a cara alanhada às vezes de um treino de jiu-jitsu, não quer dizer que o treino foi bom. Às vezes pode ter sido um treino completamente improdutivo para ambos. Só que se machucaram. E aí, o que adiantou isso? Aí você vai ficar uma semana sem poder treinar? Eu acho que a questão de sair lesionado, com a cara arranhada, não necessariamente foi um treino bom. Eu acho que você treinar cansado é um outro jiu-jitsu, né? Que você começar a treinar tendo seu vigor físico ali, tu tá descansado, você sabe que vai contar com sua força física, é excelente. Mas quando você está cansado, você tem que contar muito mais com a tua estratégia, com a tua capacidade de defesa, com a sua respiração, jogar no movimento do oponente, não tentar impor o seu movimento. Então eu acho que o jiu-jitsu tem essa capacidade até de te permitir cansado,
você praticar esse esporte ou essa arte marcial, ou filosofia de vida, como é para mim e para muitos, de maneira fantástica. E o exemplo vem dentro e fora do tatame. Há muito tempo, você tem que sempre elogiar, cara. Às vezes o cara pode estar cansado e você não sabe, às vezes, atrás dele, a vida pessoal dele, pode estar caindo o mundo. Cara, o cara está colocando o kimono, está indo lá treinar. Então você não pode ficar ridicularizando o cara ou colocando o cara para baixo. Você tem que dar apoio, porque às vezes o cara pode ter 50, 55, 60 anos ou até menos, mas de repente o cara tá cheio de problemas particulares, ele vai para o dojo para ali ele se esquecer, aqueles momentos assim, que é dentro do dojo o cara não pensa mais em nada. Isso já aconteceu comigo por questões familiares de doença. É o único momento em que eu não sentia dor, era treinando aqui no jiu-jitsu, independente de estar finalizando ou não. E uma vez aconteceu isso num campeonato. Eu estava vendo um aluno meu lutando e tinha uma luta de criança do lado. E você vê que o menino estava ali, não era por vontade dele, era por vontade do pai. E o menino perdeu a luta. Cara, a criança estava chorando, o pai, em vez de abraçar, acolher o filho, ele começou a criticar o filho, humilhar o filho, falar palavras horríveis para o filho na frente de todo mundo. Eu não aguentei, eu cheguei perto dele e falei assim, porra, cara, você tem que abraçar o teu filho que foi competir. Competir está na área de combate ali, não é fácil. Então por que você não faz o seguinte? Pega um kimono, vai lá e mostra como é que é o teu filho, como é que se compete. E aí ficou aquele embate, ficou calado assim. Eu acho que jiu-jitsu você tem que acolher, ser professor, você tem que ensinar. Líder é saber servir. Às vezes o cara tá no dojo, mas tu não sabe por trás da vida dele o que o cara tá passando naquele momento. Então ali tu tem que chamar o cara, entendeu? Deixa o cara treinar. A vida já tá muito difícil para o cara ainda ir pro ambiente, colocar kimono, fazer força, tomar massa e você tomar crítico. Bom, essa abertura de guarda aqui eu gosto muito, porque você pode fazer até independente de você ter velocidade ou não, principalmente aqui já para mim, 60, né, jiu-jitsu, eu falo brincando aqui da terceira idade, que é o seguinte, ó, você pegou aqui na lapela, essa mão você joga contra o dojo. Então, se eu estou pegando com a minha mão esquerda, eu vou pegar o braço direito dele. Nesse primeiro momento aqui, eu vou colocar a minha cabeça desse lado aqui, ó. E vou levantar aqui o meu quadril somente para poder entregar para essa minha mão aqui. Quando eu entrego, eu já caio para cá, colocando o cotovelo aqui no pescoço, de modo que ele não possa girar. E eu vou amassando aqui, ó, para eu poder passar a guarda. Quando eu passo a guarda, normalmente eu movo e já deixo esse braço dele preso, que é menos um braço para ele me atacar, entendeu? Eu estou aqui na guarda fechada, peguei as duas lapelas aqui, esse braço levemente inclinado para não tomar um armlock. O que eu faço? Eu pego no punho dele, até porque ela funciona sem kimono também. Pego no punho dele, ponho a minha cabeça aqui no dojo e me levanto só o suficiente para entregar esse braço para o outro. Quando eu entrego, eu volto para cá e vou girando aqui, ó, sem espaço, ó. Quebro o quadril bem rente ao chão, de modo que fique muito desconfortável a posição para ele. E aqui eu vou passando. É impossível o cara não abrir a guarda aqui. E aqui eu venho para a montada. Bom, pessoal, essa aqui é uma variação de quando eu faço esse movimento e eu não consigo abrir a guarda. Então eu volto, daqui eu pego as duas lapelas dele e vou ficar em pé. E aqui eu vou abrir, porque todo o peso vai estar em cima desse ombro, ele fica muito desconfortável. Fazendo aqui a abertura de guarda. Eu faço essa posição, cheguei aqui, mas de repente o cara é tão flexível que ele não abre a guarda. E aí você não vai perder essa posição que ela é boa. Então o que você faz aqui? Quando eu estou aqui tentando abrir a guarda, o cara não tá abrindo pela flexibilidade dele, eu volto, com o braço dele preso aqui, e daqui eu fico em pé. Ele fica muito desconfortável, porque o peso dele fica em cima desse ombro. Então aqui eu abro a guarda. Bom, é um mata-leão de ombro. Quando você está aqui nos 100 quilos, você vai fazer sempre, eu gosto sempre de fazer com o ombro, fazer ele olhar para o outro lado. Esse braço aqui meu, você vai levantar um pouco, ele vai sempre querer esgrimar aqui.
Então, quando ele mete a mão para esgrimar, você volta e prende aqui, ó. Quando você prende aqui no punho, ele já não tem amplitude para tirar o braço. Então, o que você faz? Você vem com a mão no bíceps, essa mão vem aqui no ombro e você aperta aqui, ó. Você finaliza ele. Funciona muito bem sem kimono também. Tem uma aqui super simples, que também é bem legal, que é o seguinte, você cai aqui nos 100 quilos, você põe a mão aqui, ó, a mão no bíceps e o teu cotovelo aqui no ilíaco. E aí o que você faz aqui? Ele vai ficar muito preocupado em não tomar uma americana, mas você não vai buscar americana. Você vai tirar essa mão que está aqui debaixo da nuca, entrar aqui embaixo, ó, e aqui você finaliza ele. Bom, pessoal, vou mostrar uma omoplata, que na verdade essa omoplata você vai finalizar o seu oponente com armlock. Porque o que acontece? Você quando vai fazer uma omoplata que você vai sair aqui, é muito comum ele prender aqui embaixo, ó, o teu pé. Então você não consegue efetivar aqui a omoplata, porque ele vai estar travando seu pé. Então o que você faz? Como o intuito dele é não soltar da tua canela, você traz a tua perna, ó, que não tem como ele evitar isso, e você pega aqui na manga do kimono dele. Quando você pega aqui, você estoura a pegada e finaliza aqui no omoplata, no armlock, desculpe. Aqui, ó, pessoal, estou fazendo a omoplata. Quando eu estou chegando aqui, geralmente o cara prende o pé para você não poder sair e ajustar a omoplata. Então o que você faz? Como o intuito dele é não se livrar de largar a tua canela, você vai trazer a tua perna para você, ó, e vai pegar aqui na manga do kimono. Quando você pegar na manga do kimono, de imediato, você estoura e chama aqui no armlock. Aqui, pessoal, eu estou fazendo aqui a omoplata e eu subia. Só que quando eu estou aqui, geralmente, se vocês prestarem atenção, a mão do teu oponente está sempre por aqui. Porque às vezes ele não quer ceder a omoplata. Então o que tu faz? A tua mão, você vai começar a fazer força para rolar ele para lá. Essa tua mão vai entrar por trás da tua panturrilha e vai buscar a mão dele, ó. Quando você está buscando a mão dele, você começa a puxar o braço dele e você vai rolar para ele, ó, no armlock. Pessoal, essa aqui é uma omoplata em que à medida que você está fazendo, o cara está fazendo muita resistência, você vai buscar o braço dele para sair no armlock. Então você está fazendo aqui a omoplata, segurou ele, começou a subir, mas o cara está fazendo muita resistência. Essa perna, ela tem que estar viva aqui, porque eu quero empurrá-lo para lá. E essa minha mão vai entrar por trás da minha panturrilha, não pode ser pela frente, que o golpe não vai entrar. Ela tem que ser aqui por baixo, ó, que eu vou buscar a mão dele. Quando eu começo a empurrar ele aqui, ó, eu estou puxando ele, ó, e caio no armlock. Pessoal, o que acontece? O cara pegou minhas costas, então já sei de imediato que ele vai fazer o cinto de segurança ou ele vai buscar o mata-leão. Como no caso a mão dele já está aqui embaixo, eu tenho duas mãos livres para bloquear essa mão, que vai começar o caminho da minha finalização aqui. Então o que eu faço? Eu pego com as minhas mãos esse braço dele e passo para o outro lado, ó. Eu saio daqui, que ele iria me pegar aqui, ó, passo para o outro lado. Quando eu chego aqui, eu começo a empurrar ele para lá. E essa minha mão começa a chegar aqui, ó. E aqui eu vou buscá-lo num triângulo de braço. Aqui. Pessoal, uma coisa importante, ó. Quando eu passo o braço dele para cá, essa minha mão tem que buscar a cabeça dele. Que isso aqui tem que ficar desconfortável para ele. Então eu vou começar a jogar meu peso para lá, que ele não tem como resistir. E vou encaixar aqui, ó. Vou passar a mão da nuca para o meu bíceps. E aqui eu vou finalizando ele. E aí, pessoal, eu sou o Luiz Dias, faixa preta, 5 graus, formado pelo mestre Leoni, que por sua vez é formado pelo mestre Robson Grace. Eu dou aula aqui na Academia Nicem em Laranjeiras, onde está estabelecida a gás,
chama-se Geração Arte Suave, e eu montei a minha academia, o meu escudo, que eu tenho certos conceitos relativos ao jiu-jitsu, que eu preferi então criar a minha academia, eu montei o meu escudo, eu tenho os meus conceitos, os meus dogmas sobre o jiu-jitsu, e até hoje desenvolvo um trabalho aqui em Laranjeira, já tem algumas filiais, mas o mais importante é seguir essa filosofia fantástica que é o jiu-jitsu. Eu escrevo para Tatame, a coluna da Arte Suave, que ela é minha, que até ela surgiu de uma coisa curiosa. Eu estava numa festa, aí eu tinha um cara lá falando sobre um problema de educação com o filho, que o filho era indisciplinado. E aí um amigo nosso em comum falou, pô, põe no jiu-jitsu, o Luiz dá aula de jiu-jitsu. Aí ele falou assim, não, eu vou colocá-lo no judô para ele ter disciplina. E aquilo me incomodou. Na hora eu falei, ué, por quê? Você acha que o jiu-jitsu não dá disciplina? Você sabia que o judô nasceu do jiu-jitsu? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu gosto de escrever, eu escrevi um artigo e mandei para o Dudu, que na época trabalhava na Tatame. O Dudu foi e publicou. E quando publicou foi assim, foi uma explosão, todo mundo apoiando, curtiu, muita gente compartilhando, né? Aí eu vi que o jiu-jitsu naquela época tinha poucas pessoas escrevendo e defendendo o jiu-jitsu como não só como uma modalidade esportiva, mas como um caminho de vida, um estilo de vida, e que o jiu-jitsu faz um bem fantástico. Eu queria colocar o jiu-jitsu também como um disciplinador, um formador de pessoas, entendeu? Eu acho que me incomodou muito quando esse rapaz falou que, não, vou colocar meu filho no judô para ele ter disciplina. Jiu-jitsu é disciplina também, muita. Inclusive uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, o faixa branca, que muitas vezes o pessoal brinca, mas a faixa branca é uma graduação. Quem não treina não pode nem ser faixa branca. Então, quando só do cara decidir entrar numa academia de jiu-jitsu, independente ou não que ele seja levado por um amigo, ele entrar numa academia, colocar a faixa branca, começar a aprender, já é uma coragem. Então, o faixa branca tem que ser bem acolhido na academia. É uma frase muito comum no nosso meio, né? O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Só que o faixa branca, primeira coisa importante é entender que é uma graduação no jiu-jitsu. Ele começa a estudar o jiu-jitsu na faixa branca. Quem não treina não pode ser faixa branca. E o jiu-jitsu tem uma coisa também que eu acho que ajuda muito a criar o sentido de perseverança no lutador, é porque são poucas faixas. Então, muitas vezes ele vê em outras modalidades marciais o cara calcando uma faixa, outra faixa, e às vezes ele ainda fica naquela faixa por mais tempo. Eu acho isso importante, porque faixa é importante, a graduação é meritória, sim, mas ele tem que entender que a faixa é o resultado do seu tempo de estudo. Bom, o pessoal conversa muito aqui, né, e fala assim, jiu-jitsu depois de certa idade, jiu-jitsu depois de 50, eu já tenho 60 para treinar. Eu acho que o jiu-jitsu ele é tão fantástico que ele se adapta à sua capacidade física, ao seu aeróbico, ao seu condicionamento, à sua idade. Eu acho que o importante é você estar treinando. Eu acho que isso ajuda muito no teu dia a dia, na tua qualidade de vida, fora dos tatames também. Eu acho que você tem que... Uma coisa que eu gosto de falar muito é o seguinte, você não tem que estar comparando com o parâmetro dos outros, você tem que estar comparando com o seu parâmetro. Eu não posso treinar todo dia, eu estou com 60 anos, você não pode querer se comparar você próprio quando você tinha 20 ou 30 treinando. Então, eu acho que você está treinando ali, está rolando com seus amigos, é o joelho que está doendo, deixa o cara passar a guarda, o importante é você estar ali. É lógico que finalizar sempre será melhor do que você ser finalizado, mas eu creio que o mais importante é você estar no tatame, você estar aprendendo todo dia, estar ensinando todo dia também. Isso aí, essa endorfina é muito saudável. E isso é uma coisa que é muito importante, você ser feliz, você dormir cedo, acordar cedo. Acho que você não precisa ter uma vida monástica, mas você cuidar do seu corpo é uma coisa muito importante, que você pode trocar de carro, pode trocar de apartamento, pode trocar de roupa, mas o teu corpo é a única coisa que você não pode trocar. Então você tem que cuidar do seu corpo, porque é teu veículo aqui na Terra. E parar de treinar jiu-jitsu talvez seja uma coisa que te incomode.
Porque eu tenho amigos que pararam de treinar e, no fundo, quando eles conversam, eu sinto assim, um certo arrependimento deles, um pesar de não treinar. Tem que treinar, independente, sabe? Você tem que vir aqui, dar um treino, dois. Infelizmente, às vezes eu não treino porque dói joelho, dói coluna, mas você está no tatame, você está treinando com os seus alunos, isso é muito importante. E outra coisa importante também que eu considero o seguinte: treino duro não é grosseria. Você pode treinar duro com o seu colega, mas você ter o cuidado em preservar a integridade física dele, como dele a sua, porque cada amigo que você cria uma lesão, é menos um para treinar no outro dia. Então, às vezes eu estou treinando com algum amigo meu, ou até um aluno, às vezes eu pergunto, pô, não está machucando? Ou é comigo, eu tento defender, chegou no meu limite, eu bato. Melhor você bater e no outro treino correr atrás para buscar a finalização, do que você dizer que não bate, fica 3 meses afastado com um rompimento de ligamento, ou alguma coisa do gênero. Eu acho que o principal é você estar no tatame. É você estar entre amigos aqui, conversando, sempre dizendo, finalizar é melhor do que ser finalizado, mas o mais importante é você estar aqui com amigos. E treinar de mente aberta, esvaziar a mente, uma coisa importante, quando você está treinando, às vezes é um amigo que vem mostrar uma variação de uma posição que você até sabe que a sua é forte, é boa, mas às vezes ele pode trazer uma variação que você tem que ver, estudar, porque pode ser até melhor do que o que você tem, ou você até se encaixe mais. Infelizmente tem muito lutador que tem resistência a isso. O armlock que eu faço, ele é fantástico, finaliza quase que 100%, mas às vezes você pode aprender uma pequena derivação desse teu armlock que possa potencializá-lo. Eu acho que você tem que estar sempre com a mente aberta para poder estar sempre aprendendo e nem que você veja a posição e fale, não, ela é legal, mas não encaixa no meu jogo. Coisa que eu prezo muito aqui na academia é você treinar com atenção. Quando eu digo treinar com atenção, não é fazer corpo mole, mas você treinar com atenção no sentido de preservar a integridade física do seu amigo. Você sabe que você tem um armlock bom, você não precisa fazer um armlock numa velocidade que seja indefensável para o cara, vai ajustando. Né? Você tem que pensar o seguinte, quanto menos pessoas se lesionarem no treino, mais possibilidade de treino diferente vocês terão. Nós teremos aqui. Então, você pode treinar duro, você faz um treino aguerrido, mas não precisa aquela explosão o tempo todo, que às vezes são galhadas que você faz desnecessárias, que às vezes pode se machucar ou machucar o oponente. E isso é uma coisa que eu sempre bato aqui: treino duro não é grosseria. Você sair com a cara alanhada às vezes de um treino de jiu-jitsu não quer dizer que o treino foi bom. Às vezes pode ter sido um treino completamente improdutivo para ambos, só que se machucaram. E aí, o que adiantou isso? Aí você vai ficar uma semana sem poder treinar? Eu acho que a questão de sair lesionado, com a cara arranhada, não necessariamente foi um treino bom. Então eu acho que nós temos sempre que preservar a integridade física, porque até nisso o jiu-jitsu tem um preconceito. Você se machuca jogando bola, a maioria fala, pô, que pena, coisa chata. Você fala, me machuquei treinando jiu-jitsu, o que você mais de repente escuta? Pô, também, né, cara, faz jiu-jitsu? Então essas coisas a gente tem que evitar, porque nós somos a imagem do jiu-jitsu no dia a dia. Já teve em ambiente de trabalho que eu falava que eu fazia jiu-jitsu, e a gente falava, pô, nem parece. Aí eu falava, pô, por quê? Tem que ser grosseiro, tem que ser mal educado? Eu acho que essa imagem do jiu-jitsu é boa para os professores, é boa para as academias, é o que atrai mais crianças, para justamente vocês não ouvirem o que eu ouvi há 25 anos atrás, quando o pai de um menino falou, não, o jiu-jitsu agora não, vou colocar no judô para dar disciplina. O jiu-jitsu é tão disciplinador quanto o judô. Eu acho que você treinar cansado é um outro jiu-jitsu, né? Que você começar a treinar tendo seu vigor físico ali, tu tá descansado, você sabe que vai contar com sua força física, é excelente. Mas quando você está cansado, você tem que contar muito mais com a tua estratégia, com a tua capacidade de defesa, com a sua respiração, jogar no movimento do oponente, não tentar impor o seu movimento. Então eu acho que o jiu-jitsu tem essa capacidade até de te permitir cansado
você praticar esse esporte ou essa arte marcial ou filosofia de vida, como é para mim e para muitos, de maneira fantástica. E o exemplo vem dentro e fora do tatame. Há muito tempo, você tem que sempre elogiar, cara. Às vezes o cara pode estar cansado e você não sabe, às vezes, atrás dele, a vida pessoal dele, pode estar caindo o mundo. Cara, o cara está colocando kimono, está indo lá treinar. Então você não pode ficar ridicularizando o cara ou colocando o cara para baixo. Você tem que dar apoio, porque às vezes o cara pode ter 50, 55, 60 anos ou até menos, mas de repente o cara tá cheio de problemas particulares, ele vai para o dojo para ali ele se esquecer, aqueles momentos assim, que é dentro do dojo, o cara não pensa mais em nada. Isso já aconteceu comigo por questões familiares de doença. É o único momento em que eu não sentia dor, era treinando aqui no jiu-jitsu, independente de estar finalizando ou não. E uma vez aconteceu isso num campeonato. Eu estava vendo um aluno meu lutando e tinha uma luta de criança do lado. E você vê que o menino estava ali, não era por vontade dele, era por vontade do pai. E o menino perdeu a luta. Cara, a criança estava chorando, o pai, em vez de abraçar, acolher o filho, ele começou a criticar o filho, humilhar o filho, falar palavras horríveis para o filho na frente de todo mundo. Eu não aguentei, eu cheguei perto dele e falei assim, porra, cara, você tem que abraçar o teu filho que foi competir, tá na área de combate ali, não é fácil. Então por que você não faz o seguinte? Pega um kimono, vai lá e mostra como é que é o teu filho, como é que se compete. E aí ficou aquele embate, ficou calado assim. Eu acho que jiu-jitsu você tem que acolher, ser professor, você tem que ensinar. Líder é saber servir. Às vezes o cara está no dojo, mas tu não sabe por trás da vida dele o que o cara está passando naquele momento. Então ali tu tem que chamar o cara, entendeu? Deixa o cara treinar. A vida já está muito difícil para o cara ainda ir para o ambiente, colocar kimono, fazer força, tomar massa e você tomar crítico. Também existe, né, a questão que o jiu-jitsu, eu falo que nasce primeiro na mente, depois vai refletir no teu corpo. O jiu-jitsu mental ele é muito importante, você enfrentar os seus medos. Quando eu digo enfrentar os seus medos, por exemplo, você na academia, muitas vezes eu percebo, até eu mesmo me autoeduquei nisso, é muito mais cômodo você procurar alguém que normalmente você finaliza do que você procurar uma luta com um cara que sempre te finaliza. Porque te põe na zona de desconforto. A zona de desconforto é a zona que você cresce. Eu acho que a diferença entre o medo e, vamos dizer assim, o cara corajoso, é porque o medo para muitos paralisa. E o corajoso, ele faz as coisas mesmo com medo. Uma vez aconteceu isso comigo lá em Grumari. Eu fui surfar, eu cheguei lá cedinho, porque eu gosto de ir pra praia muito cedo. Pô, o mar estava grande, mas estava perfeito. Mas no primeiro momento eu falei, pô, tá grandão, não vou cair não. Aí eu fiquei olhando o mar assim, aí eu falei, porra, cara, todo surfista sonha com um mar grande, bom e sem crowd. Eu tô na frente de um mar grande, bom, sem crowd, não tem ninguém. Aí eu não vou cair. É lógico que eu caí com medo e até aconteceu engraçado. Eu peguei umas 3, 4 ondas quando eu tô saindo. Tem um amigo meu, o LC, que até é faixa preta também. Ele me encontrou e falou assim, porra, velho, achei que você tinha morrido afogado, só vi o teu carro, tava te vendo no mar. E eu acho que quando eu falo vencer o medo, é você vencer as tuas inseguranças, é você procurar aquele embate na tua academia, que você sabe que o cara normalmente tem mais propensão a te finalizar, até mesmo entrar no campeonato, ou você se testar com pessoas de outras escolas. Eu acho que o campeonato de jiu-jitsu é uma coisa interessante, eu acho legal competir, embora não seja assim um ponto forte que eu curta, mas eu acho que é uma experiência legal de se ter. Pessoal, obrigado aí por assistirem o vídeo. Eu queria agradecer ao Hudson do Jornal Pressão pela atenção que deu a gente aqui. Quem quiser vir treinar aqui nas Laranjeiras, na Gás, que é na Academia Nicei, na Cardoso Júnior 16, em Laranjeiras, são todos convidados. Us.